O primeiro de todos pode ser o seguinte, né? Como eu coloquei aqui essa imagem de 300, teve algumas pessoas que pediram para falar sobre a história dos 300 de Esparta, sobre a Batalha das Termópilas, né? Então eu acho que isso é um bom ponto. A gente pode, inclusive, vou deixar até aberto aqui a compartilhamento de imagens para pegar alguns mapas para ajudar nessa explicação, né? Mas quem não assistiu esse filme, né, 300 de Esparta, é um filme assim com extremamente exagerado, ó, é baseado numa revista em quadrinhos que já é bastante exagerada, que mostra essa luta entre essa batalha específica das Termópilas, que é uma região que eu vou mostrar no mapa daqui a pouco, entre gregos e persas, né? Principalmente espartanos. No filme parece que são só espartanos. Eu vi esse filme há muito tempo. Eu não lembro exatamente se ele mostra as tropas não espartanas, né? Porque na realidade a maior parte de quem enfrentou ali os persas eram não espartanos. Mas são basicamente os espartanos versus os persas. E qual que é o contexto geral disso, né? Eu acho que no filme também eles não abordam muito isso, mas isso é uma batalha que acontece dentro de um contexto que é o das guerras médicas, né? A gente poderia dizer que são duas guerras, ou uma guerra em duas fases, né? Então, deixa eu colocar aqui guerras médicas, mapa, talvez a gente ache alguma coisa, para fazer sentido dessa batalha, né? Mas assim, resumindo, o ponto central do filme e do porquê que essa Batalha das Termópilas é famosa é porque foi uma luta entre um número muito pequeno de soldados gregos, no filme espartanos, versus um número muito gigantesco de soldados persas. E os gregos conseguiram ali segurar os persas por um tempo significativo, gerar muitas baixas no exército persa, fazer os persas recuarem. A proporção era mais ou menos assim, 7.000 gregos para mais ou menos 300.000 persas, né? Então não eram só 300 de Esparta, como parece no filme, né? Mas eram 7.000 gregos versus 300.000, é uma coisa assim. Não tem como ganhar essa batalha, né? E eles não ganharam de fato, eles perderam, mas conseguiram gerar um estrago muito grande ali nos persas e por isso essa batalha ficou muito famosa, eles foram muito celebrados ainda na antiguidade. O Heródoto já conta essa história, não muito distante da guerra. A guerra acontece no século V, né? Mas aqui, guerras médicas. E por que guerras médicas também, né? Esse nome, guerras médicas, faz referência aos medos, que era outro povo do Planalto iraniano ali também, de onde são os persas. E os medos e persas são, na história, às vezes se confundem, né? Mas são dois povos diferentes. Nesse período que era o Império Aquemênida, né, formado pelos medos, persas, partas, etc. E os persas, eles começam a estender a sua área de influência, o seu território, que nem está cabendo a Pérsia, né? A Pérsia está mais para o leste, e começam a dominar alguns territórios que eram territórios de dominação grega, aqui na Ásia Menor, né? Essa parte aqui que é a Turquia, a antiga Anatólia. Deixa eu pegar um mapa mais amplo, né? Com um zoom out aqui, que dá para a gente de fato enxergar. Aqui, esse aqui tá melhor. Então aqui tá o Império Persa chegando, né? Esse aqui também tá muito aproximado. Eu quero um menor ainda. Esse aqui, ó. Então beleza, agora sim. Aqui de fato a Pérsia, né? Mas aqui na Ásia Central. Aqui não é a Pérsia ainda, né? Aqui a gente tá na Mesopotâmia, mas beleza. A Pérsia tá mais pro leste ainda, mas os persas já tinham dominado essa região, já tinham dominado essa região aqui da Ásia, da Ásia, o que os gregos chamavam de Ásia Menor, né? Que é a atual Turquia, mais ou menos. E aí tinham uns territórios aqui que eram de dominação grega, de influência grega, e os persas dominam essas regiões, só que essas regiões rejeitam a dominação persa, elas se rebelam contra os persas, e isso faz com que os persas enviem uma retribuição, né, para mostrar quem manda ali, mais intensa, para reconquistar essa parte. E aí começa essa guerra, as póleis gregas, né, as várias cidades-estado gregas, se unem, o que não era tão típico, porque elas guerreavam umas com as outras em outras partes, né, como a guerra entre Atenas e Esparta, que vai acontecer também. Mas nesse momento, os gregos se unem para enfrentar essa ameaça persa comum, esse inimigo comum. E aí, uma das batalhas entre gregos e persas vai acontecer nas Termópilas, que é aqui, né? Então, se a gente pegar agora o mapa das Termópilas, então por isso guerras médicas, né? Primeiro, inclusive, os gregos vencem essa ofensiva persa na primeira parte das guerras médicas, que é na Batalha de Maratona, inclusive, ficou muito famosa. Daí a maratona, que o pessoal corre 42 quilômetros e uns quebrados, né? Isso aí, lendariamente, é o trajeto que um mensageiro grego correu para anunciar a vitória nessa batalha, né? A Batalha de Maratona. Então ele corre esse período todo, chega, dá a mensagem e morre, né? De, sei lá, ataque cardíaco.
Então por isso maratona também, né? Mas beleza. Aí então, esse é o primeiro momento das guerras médicas. Aí depois que essa primeira ofensiva é derrotada, os persas recuam. O líder dos persas, né, o rei persa do período, que era o Dario I, morre, não na guerra, mas em outra situação. E aí o Xerxes I, que é o Rodrigo Santoro lá do filme 300, assume o poder e faz uma nova ofensiva, que é a Segunda Guerra Médica, ou então a segunda fase das guerras médicas. E aí é nesse período que vai ter a Batalha das Termópilas, né? Aí deixa eu pegar um mapa agora das Termópilas. Aqui tem essa região que é o Passo das Termópilas, que é onde vai acontecer essa guerra. Ela é um estreito, também chamado de Estreito das Termópilas, e aí os persas vão avançar aqui por essa região. Aqui é mar, né? E aqui do outro lado é montanha. Então por isso que gera esse estreito. E os persas vão avançar e como o exército tem que se comprimir numa, numa parte estreita de terra, o cara que está lá atrás no destacamento militar, ele não tem nenhuma influência no resultado da coisa. Então, isso faz com que a vantagem numérica dos persas seja muito menos significativa. E aí os gregos, numa formação lá típica de falange, né, que é uma parede de escudos com lanças, meio que um porco-espinho militar, né? Todo mundo protegendo aqui, os que estão mais atrás protegendo com escudo de arqueiros e as lanças apontadas, e aí essas lanças quebram também, né? E você vai trocando, as pessoas que estão na frente vão passando para trás, você consegue fazer essa posição ela resiste muito bem, né, a uma investida. Essas lanças muitas vezes têm ponteiras no sentido oposto também, então tem a ponteira de ataque e tem uma ponteira de fixação para você conseguir firmar ele em algum lugar, né, e conseguir resistir também aos ataques, ganhar mais firmeza. Então essas técnicas militares, né, e essa estratégia de confrontar os persas nesse estreito dá muito certo por um tempo, mas era pouquíssima gente, né, como eu disse, cerca de 7.000 gregos, entre eles vários espartanos, liderados por Leônidas. Como os espartanos, que é o protagonista lá, que é esse cara aqui, né, no filme do 300. Como esse rei de Esparta era a figura mais influente ali nessa batalha, do lado dos gregos, ele se torna o líder de todos aqueles gregos diferentes, né, os representantes, o exército de cada uma das poleis, né, das cidades-estado gregas, e ele, por isso, ele é a liderança desse lado contra o Xerxes, né, que é o rei persa. E aí o que acontece é que os gregos eles conseguem segurar muito tempo esse avanço, mas os persas, segundo Heródoto, pelo menos, recebem uma informação privilegiada de outro grego de que havia um atalho, que eles poderiam contornar essas montanhas, né, subir essas montanhas e atacar os gregos por outra frente. Eles acabam fazendo isso e com essa informação, né, e com essa estratégia, eles realmente aniquilam aqui os gregos e o Leônidas mesmo é morto, né? E a cabeça dele é cortada e colocada num espeto para servir de exemplo, e essa coisa toda, profanar o cadáver, né, do Leônidas, e essa coisa toda. Mas no fim das contas, depois, em outras batalhas, os persas vão perdendo também muito para os gregos, mesmo com os persas tendo uma vantagem numérica muito grande. O que os gregos, pelo menos, dizem é que os indivíduos gregos eram muito superiores aos indivíduos persas, então a superioridade numérica não era suficiente. O Heródoto, por exemplo, fala isso, né? E aí os persas acabam recuando aos poucos e depois fazem um acordo diplomático ali para poderem resolver isso de outra forma, né? Sem perder mais tanta gente dos dois lados. Ou sobre aquela questão do domínio das regiões ali da Ásia Menor, né? Então isso é resolvido diplomaticamente. Mas é basicamente isso, né? E o filme pega essa história dos espartanos indo para essa guerra e até o momento ali da morte do Leônidas e da vitória do Xerxes, né? E apesar deles serem perdidos, eles foram muito celebrados por isso, né? É uma batalha que era muito improvável deles terem qualquer tipo de sucesso, mesmo que momentâneo, e tiveram. Poderiam ter fugido também e não fugiram. Tem histórias de que tinha um adivinho dentro desse destacamento espartano que sabia o que ia acontecer e mesmo assim ele decidiu ficar e enfrentar o seu destino. Então tem todas essas histórias que se desenvolveram, né, em volta desse evento que foi considerado muito importante pelos gregos já na antiguidade mesmo. E depois deu origem a uma revista em quadrinhos e a esse filme, né?
Que é um filme, assim, é um filme meio que um filme meme, né? Tem vários memes a partir desse filme aí, do Leônidas gritando isso é Esparta, né? This is Sparta! E chutando o peito do mensageiro persa. Tem o Ahu, os caras batendo no escudo. Enfim, tem vários memes, né, que saíram desse filme, mas o filme é bem ruinzinho, assim, na minha opinião. Eu não gosto muito desse filme, não. Nem pela questão histórica, por questão de precisão histórica, não. Mas pela, sei lá, pela estética do filme mesmo, pela a forma como o filme é construído. Mas basicamente isso é a Batalha das Termópilas, né? E por que que no filme me lembra inclusive aí, não sei se vocês lembram melhor, mas no filme tem algum momento que tem outros soldados gregos além dos 300 de Esparta? Porque historicamente os 300 de Esparta já são parte de um destacamento de espartanos maiores, uma parte, no momento em que a guerra está perdida, a batalha está perdida, uma parte desses espartanos volta de Esparta, né? Volta para Esparta. Mas até o final ficam outros destacamentos, né? De tebanos, por exemplo, de tessálios, eles ficam até o final. Então eu não lembro disso no filme, acho que não aparece isso no filme. Tem? O pessoal tá falando que tem sim. Tem atenienses. Ah, eu não lembrava disso. Para mim eram só os espartanos mesmo. Inclusive é curioso, porque o Heródoto, ele fala que em vários momentos dessa batalha, vários grupos queriam aceitar acordos com os persas, porque eles consideravam que estava perdida a batalha, eles queriam passar para o lado dos persas, e o Leônidas manteve alguns dos destacamentos militares que estavam acompanhando ele meio que como reféns. Então tinha gente lutando ao lado do Leônidas que, na verdade, estava sendo forçado, né? Eles queriam passar para o lado dos persas, mas não tinham essa possibilidade que eles seriam mortos pelos próprios gregos antes, né? Mas é um confronto muito complexo, tem muita diplomacia, não é só guerra, né? Tem muitas ofertas dos persas para certas polis gregas. Se não me engano, são os tebanos, que são meio que feitos de reféns, que estavam desde o início meio querendo passar para o lado comprar o lado da Pérsia, né? Porque, igual eu estava falando, né? Os gregos não eram um povo unido assim dessa forma, tipo assim, grego versus persa. Não, era uma coalizão de polis, né? De estados-estados com interesses divergentes. Que tinham um histórico de guerras entre si muito forte. É como pensar assim, os alinhamentos numa guerra mundial que você tem uma França, uma Alemanha tomando decisões diferentes. Da mesma forma, você vai ter uma Esparta, uma Atenas tomando decisões diferentes. Né? Não há um sentimento de nacionalidade que os unifique, como às vezes a gente pensa, né? Projeta do presente para o passado. Samuel pergunta, né? Aquilo que eles faziam com crianças é real? Ah, essa é uma pergunta interessante, porque eu acredito que ele está se referindo à cena dos espartanos no filme, lançando uma criança com má formação, né? Que nasceu com má formação, uma pedreira, né? E essa criança acaba sobrevivendo, e no filme ele é o traidor, ele é o cara que deu a informação do atalho, né? Se eu não me engano. Não sei se é essa informação que ele dá no filme, mas ele dá uma informação para os persas. Na história, não é, né? É um cara do exército mesmo, um grego ali com prestígio social, não é um cara rejeitado, não. E nem é um espartano também. Mas sobre essa questão dos espartanos jogarem crianças, matarem crianças com uma formação, eu não lembro de ver nenhum registro histórico específico sobre isso, mas isso não era uma prática incomum entre povos antigos, diversos, né? Então eu não acho que seja absurdo também. Mas eu não sei assim de cabeça. Não lembro de ter visto em fontes primárias mesmo alguma coisa sobre isso. Mas essa é uma pergunta interessante também, porque fala dos estereótipos, né? Que aparecem nesse filme. Porque os dois lados são muito caricatos, né? Os espartanos são, assim, guerreiros, viris, avassaladores, né? Violentos. E os persas são meio, não sei, né? Eles são despóticos, né? São meio que regentes ignorantes, em que mandam as pessoas para frente de batalha, sabendo que o cara vai morrer, mas não tá nem aí porque tá fora não são racionais, né? Os persas aparecem, os dois lados, na verdade, aparecem como meio irracionais, como se a batalha fosse definida por uma queda de braço, né? Uma questão de força bruta, simplesmente. E obviamente não é o caso, né? Essas guerras antigas eram altamente estratégicas e, como eu disse, né, além da guerra em si, aconteceu muita diplomacia e tal. Então o Xerxes, que aparece como meio que uma figura carnavalesca no filme, ele era um rei culto, né? Fazia acordos por cartas com diversas polis ali, tentava, né, essas aproximações diplomáticas,
tinha estratégias de guerra também, mas o que parece, pelos relatos gregos, de novo, né, a nossa ótica desse confronto é principalmente grega, mas parece que a formação do exército persa era deficitária mesmo, de que eles recrutavam gente demais, que tinha um nível de profissionalismo, por assim dizer, menor do que os espartanos, né? Os espartanos tinham um hábito de, na formação do cidadão, de prepará-lo para a guerra desde novo. Né? Algo que os atenienses, por exemplo, não faziam. Isso é mais uma característica dos espartanos, não é uma coisa grega em geral, né? Mas é uma coisa bem espartana dessa valorização, né, da cultura militar para qualquer cidadão. Fazia parte da cidadania espartana essa criação, preparação para a guerra. No caso dos persas, não. E aí, quando você convoca um exército, assim, todos os homens em idade de tal para cima devem se juntar ao exército, você não tem como preparar essas pessoas. E aí, claro que no combate um contra um, os gregos vão levar uma vantagem muito grande, né? E as pessoas que não estão preparadas podem acabar atrapalhando, inclusive, quem está preparado ali, porque a guerra ela depende de uma colaboração, né? De quem está perto um do outro. Você depende da proteção ali, daquele que guarda o seu flanco, geralmente principalmente o seu flanco desprotegido, onde você não segura o escudo, num tipo de formação, por exemplo. Então, se você tem um elo fraco, né? Era melhor que ele não tivesse ali do que você colocar uma pessoa despreparada no lugar. Então, isso pode ter prejudicado o exército persa se a gente quiser acreditar aí no Heródoto, mas faz sentido, né? Porque se fosse um exército muito bem preparado, com superioridade numérica tão avassaladora quanto era a superioridade numérica persa, eles teriam provavelmente vencido o confronto, né? Então faz sentido o que o Heródoto diz. O Tiago até falou assim, né, esse filme é considerado extremamente racista no Irã. Pois é, porque por causa dessa representação muito grotesca, né, dos persas, e o Irã é o país onde era a sede da Pérsia antiga, e os povos, os iranianos se consideram persas etnicamente, né, falam a língua persa, o farsi. Então, assim, não é realmente uma imagem muito positiva pintada ali no filme dos iranianos, né? Não é uma imagem tão positiva dos gregos também, né? Essa questão, por exemplo, de lançar crianças com uma formação de cima de penhascos, mas é uma imagem menos negativa, né? São os heróis do filme, afinal de contas. Tem isso também, né? O Gleiton Franco diz: os persas não estavam acostumados com a geografia da Grécia. Verdade, né? Esse confronto acontecendo no território grego, os gregos têm essa vantagem estratégica gigante, né? De conhecerem melhor o território, com certeza, esse é um fator.